Olá, eu sou José de Godoy Filho, um dos pastores da Igreja Batista Ágape, aqui em Curitiba. E o texto para a nossa meditação de hoje vem lá do livro de Atos, capítulo 27, dos versos 14 a 25, que conta parte da última viagem do apóstolo Paulo de Jerusalém para Roma. A viagem do apóstolo Paulo de Jerusalém para Roma foi uma verdadeira odisseia. Gosto muito do relato dessa viagem, pois apesar de ser uma narrativa, considero-a uma verdadeira parábola para a nossa vida. A Bíblia da Nova Tradução na linguagem de hoje, em nota de rodapé, nos diz que em toda a literatura daquele tempo, este é o relato mais completo de uma viagem por mar num navio à vela. Nenhum outro relato histórico da antiguidade é tão detalhado nesse particular quanto o capítulo 27 de Atos. A Bíblia Vida Nova, editada por Shedd, também tem uma nota dizendo que esse texto é um dos melhores exemplos de narrativa descritiva do Novo Testamento. Sou apaixonado por essa narrativa e já tirei várias reflexões daqui. Reflexões sobre liderança, sobre política de redução de danos, sobre como sofremos, sobre quando criamos os nossos próprios problemas, mas nesse momento eu gostaria de refletir sobre o caos dessa viagem. Se você quiser saber algo mais próximo de situações caóticas, leia este capítulo. Nessa viagem aconteceu tudo o que poderíamos chamar de ruim. Ventos contrários, troca de navios, um grande tufão que provocou uma tempestade tão furiosa a ponto de colocar em risco tudo e todos quantos estavam naquele navio, grande estresse a bordo, perdas materiais significativas e, por fim, o naufrágio. É fácil ficarmos tomados por todos esses acontecimentos ruins dessa tragédia. Mas um dos grandes paradoxos dessa narrativa é que, a despeito de tudo o que aconteceu, um outro lado positivo da história se desenvolvia na vida do apóstolo Paulo e daquela tripulação como uma verdadeira parábola para a nossa vida, como nós já dissemos. Ou seja, quando o caos não é o que parece. E é sobre esse tema que eu gostaria de refletir com vocês nesse momento. Uma das convicções mais libertadoras que nós podemos ter em nossa vida é não interpretarmos as coisas pelo que elas aparentam, mas sim olharmos o que de positivo subjaz aos acontecimentos. Muitas vezes não notados por nós. Aquela tragédia podia ter sido evitada, mas esse é um assunto para uma outra reflexão. Mas Deus transformou um erro humano de percepção e de decisão em algo bom no final das contas. Nós vemos aqui 4 aspectos desse caos que não representam o que aparentam. E o primeiro aspecto é esse: momento caótico em nossa vida não significa necessariamente o fim de tudo. Versículo 20. Houve um momento durante a tormenta que se abateu sobre aquele navio que até mesmo o apóstolo Paulo pensou que era o fim de tudo. Veja o que diz o versículo 20. E não aparecendo havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Há momentos em nossa vida em que, por causa da gravidade dos acontecimentos, parece ser o fim de tudo. Paulo teve a sensação de que não se salvaria, mas manteve a calma. Não precipitou as coisas. Você sabe do que eu estou falando. O que aprendemos aqui é que, apesar do desgoverno daquele navio, por causa do tufão que desencadeou aquela tormenta, apesar das perdas que tiveram para que o navio não afundasse em meio ao mar, cargas, até a armação do barco foram jogados fora, apesar de dias sem ver o sol e as estrelas, ou seja, navegando ao sabor dos ventos e da escuridão, e até mesmo o naufrágio posterior, essa história não terminou em tragédia total.
Nesse momento em que nós enfrentamos uma situação que mais nos parece um caos sem sentido, uma situação de falta de controle nossa e do próprio Deus, devemos lembrar que, paradoxalmente, uma outra narrativa se desenrola em nossas vidas e na vida do mundo, sem muitas vezes percebermos. Evidentemente, nessa hora, nós não podemos ignorar os acontecimentos e precisamos fazer o que precisa ser feito para preservarmos ao máximo as nossas vidas e salvarmos o que é possível salvar. No entanto, não esqueçamos que, assim como o apóstolo Paulo e aquela tripulação foram salvos, como que por um fio, nós também podemos ser salvos afinal. E assim esperamos e oramos. O segundo aspecto que nos vem aqui do texto é que o momento caótico em nossa vida não significa a ausência da presença de Deus. Versículos 22 a 25. Quando passamos por momentos difíceis, a nossa tendência é pensar que Deus não está vendo o que está acontecendo, que Ele não está conosco. Talvez alguns até esbravejem: onde está Deus? Mas, curiosamente, Deus está bem perto de nós. No momento de maior desesperança, em meio àquela tormenta, Deus falou com Paulo numa daquelas noites, animando-o, o que fez com que o apóstolo também animasse toda aquela tripulação. Deus está conosco nos momentos mais difíceis da nossa vida. O terceiro aspecto que vem aqui do texto é que momento caótico em nossa vida não significa ausência de direção. Versículo 24. Um dos fatos mais surpreendentes dessa narrativa é que, apesar daquele tufão, apesar do desgoverno do navio, pois não tinham mais os instrumentos para o dirigirem, apesar de dias sem ver o sol e as estrelas, ou seja, o barco navegava ao sabor do aparente caos, por incrível que pareça, o navio estava indo na direção que tinha que ir, na direção de Roma, exatamente para onde Paulo estava inicialmente viajando. Alguém poderia pensar que o navio, com aquela tormenta toda, poderia ir para qualquer direção, menos na direção para a qual ele deveria ter ido. Parece que nessa história nós vemos duas conspirações. Uma tentando fazer com que o barco não fosse para onde deveria ir, e a outra fazendo valer para onde o barco deveria ir. Isso para mim é bastante confortante. A vida não é simétrica, não é linear. Às vezes fazemos um plano e parece que tudo dá errado. Perdemos o rumo, o controle. A conspiração que chamamos divina, que transforma o caos em direção, é maior. O mundo está cheio de histórias que nos contam que quando pensamos que estamos indo na direção errada e que tudo está errado, Deus está dirigindo a nossa vida para ir exatamente na direção em que deve ir. E o quarto e último aspecto que eu vejo aqui é que momento caótico em nossa vida não significa ausência de propósito. Versículo 24. Na noite em que Deus fala com Paulo, Deus não somente conforta dizendo não temas, mas ele também reafirma o seu propósito para o apóstolo. Ele diz o seguinte: é preciso que compareças perante César. Ou seja, aquele barco não poderia afundar nem que o inferno conspirasse contra ele, pois Deus tinha um propósito para o apóstolo: comparecer diante de César. Eu li em algum lugar uma frase que me chamou a atenção. Às vezes Deus acalma a tempestade. Às vezes ele acalma o marinheiro. Outras vezes ele nos ensina a nadar. À luz do que nós vimos aqui, eu reescreveria essa frase da seguinte maneira: nem sempre Deus acalma a tempestade. Ele sempre acalma o marinheiro e o faz sobreviver à tempestade, tornando-o mais forte do que ela.
Ou nós poderíamos colocar de uma outra maneira: Deus pode usar uma tempestade para nos levar mais perto de onde quer que estejamos. Como disse o missionário John Paton, um chefe selvagem seguiu-me durante 4 horas com o seu mosquete. Levantando os olhos em oração incessante para o nosso querido Jesus Cristo, deixei tudo nas mãos dele e senti-me imortal até meu trabalho ser feito. Jeremias Gottheld, escritor suíço, escreveu uma belíssima e profunda oração. Ela diz o seguinte: Senhor nosso Deus, Tu dispões de inúmeros caminhos ocultos para nós, pelos quais tornas possível o que nos parece impossível. Ontem nada foi visível ainda, hoje nem tanto assim, mas amanhã estará consumada. E só então nos daremos conta de como Tu estiveste a criar as coisas de forma imperceptível, coisas que nós, com todo o nosso alvoroço, não conseguimos realizar. Isso tem uma aplicação, não somente pessoal, mas para todas as pessoas e para o nosso mundo. O mundo não está desgovernado, apesar das aparências. Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus nos abençoe.